Então, boa tarde, meus irmãos. Mais uma quinta-feira que nos reunimos para o Evangelho no Lar. Lembrando que o Evangelho é um momento de renovação de contato com os ensinamentos de Jesus, um momento que transformamos o nosso lar em um celeiro de compreensão sobre a vida, sobre os motivos de estarmos aqui, e momento que elevamos tanto a nossa vibração quanto do nosso lar, da nossa vizinhança e, consequentemente, deste planeta. É importante que o Evangelho seja feito sempre em mesmo dia e horário, para que os mentores do plano espiritual estejam preparados e presentes no trabalho. Ele deve ser iniciado e encerrado com uma prece. Então, agradecemos aos mentores e guias deste trabalho, agradecemos ao Mestre Jesus por todo o ensinamento deixado para nós, agradecemos a Deus por toda a criação e pedimos que essa leitura seja proveitosa para todos, que consigamos entender cada dia mais um pouco dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Que assim seja. Estamos na leitura do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ou seja, aqueles que têm compaixão. E hoje nós vamos ler o item 5 e 6, que é reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz morto animal, morto veneno é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para atormentar mais facilmente, atingir-lhe seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo. Perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo o motivo de dissensões, toda a causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado,
e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo da vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houver despago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Esses são os itens 5 e 6. Então, meus irmãos, no item 5, ele nos fala da importância da reconciliação para não ficarmos aprisionados. O que isso significa? Enquanto a gente não resolver essas situações de conflito, de ódio, nós vamos seguir reencarnando com esses irmãos ou eles nos afetando, inclusive enquanto estivermos encarnados e eles desencarnados. Essa prisão, ela significa que nós vamos seguir com esses irmãos até que a gente tenha aprendido a amá-los. E a partir desse momento, então, estaremos livres destas amarras. O motivo da reencarnação é exatamente esse: aprendermos a amar a todos, ao nosso próximo. Isso acontece muitas vezes no seio da família. Muitas vezes temos dificuldades com familiares e é por este motivo que estamos juntos, para resolver esse conflito e aprender a principal lei que Jesus veio nos ensinar, que é a lei do amor. No item 6, então, ele ressalta que a morte não nos livra dos desafetos, né? Que é o que nos ensina a doutrina espírita, já que seguiremos vivos e encontrando esses desafetos, seja no plano terreno, seja no plano espiritual. Também fala que esses desafetos podem se tornar nossos obsessores, e aí é importante a gente ressaltar que nos mantendo com a vibração elevada, nos mantendo conectados aos ensinamentos do Mestre, inclusive através do Evangelho no Lar, a gente não permite que espíritos que querem nos obsidiar tenham acesso a nós, porque a nossa vibração vai estar elevada. Então é uma forma de nos blindar dessas investidas, desses inimigos, é estando com a vibração elevada. Também fala no item 6 da necessidade de fazermos do inimigo de outrora um amigo, para que a gente não permaneça então nesse ciclo, né? Lembrando também que através desses irmãos também, das adversidades e dificuldades da vida, é que nós crescemos, que nós evoluímos. Então a gente deve agradecer inclusive a estes irmãos, porque são eles que fazem a gente crescer, aprendendo a perdoar e mostrando então que estamos seguindo os ensinamentos do Mestre. Então, meus irmãos, que através desta leitura a gente faça uma reflexão interna sobre todos que ainda precisamos perdoar, sabendo que não é fácil, mas lembrando que a colheita, ela vai chegar. Então agradecemos
por mais este evangelho, este momento de conexão com o alto, de elevação da nossa vibração e da vibração dos nossos lares. Imaginando que luzes descem do alto, inundando a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso planeta. Obrigado. Obrigado, Jesus, por ser nosso modelo e nosso guia. Obrigado a Deus por estar sempre conosco. Que assim seja.